senhores telespectadores, está agora muito na moda falar de interioridade. Interioridade, quer dizer, estar no interior. Bom, hoje é que vimos mesmo a uma região do interior. Isto está aqui fechado, no centro da Beira Alta, rodeado de concelhos serranos. Estou-lhes a falar no concelho de Vila Nova de Paiva. Ficam à volta os concelhos de Sátão, Viseu, Moimenta da Beira, Castro Daire, Tarouca e este concelho aqui, Vila Nova de Paiva, ainda mantém muitos aspectos de arcaísmo. Olha, eu estou-lhes a falar junto do rio Paiva, um rio bravio que vem lá dos montes, que fazia mover todas estas azenhas, hoje são ruínas. É uma terra muito característica, com muitos aspectos desconhecidos, e acho que vale bem uma visita a Vila Nova de Paiva. Aliás, vou-lhes começar exatamente por falar nisto, neste nome de Vila Nova de Paiva, uma vila que vê-se logo que é tão velha, tão velha. Vou lá acima falar-lhes nisso. Bom, a explicação é que a localidade só se chama Vila Nova desde há pouco tempo, desde exatamente 1885, portanto há pouco mais de 100 anos. Isto não era Vila Nova de Paiva, isto tinha um nome muito mais bonito, Barrelas. Era um nome conhecido aqui em toda a Beira Alta por uma razão, por causa do famoso juiz de Barrelas. Eu vim exatamente falar-lhes nisto, aqui no centro da velha Barrelas, que era o centro da terra, e diante da casa do juiz, é a que estão a ver aqui, esta casa com varandas e tal, era aqui que vivia o juiz de Barrelas. Ficou famoso, bem, isto é um pouco lendário, mas não sei se não tem algum fundo de verdade. Porque um dia foi aqui um homem acusado de um crime de morte, e o juiz teve que o julgar. E o juiz deu uma sentença assim: eu vi e não vi, eu sei e não sei, foi e não foi, de maneira que, vistos os autos, vai o réu condenado à morte, mas dou-lhe 100 anos de prazo para se arrepender dos seus pecados. Com isto, é claro, absolveu, porque é claro, ninguém dura 100 anos e, portanto, o homem não foi para a forca. O que é que se tinha passado? É que o juiz, por acaso, tinha assistido ao crime. O juiz tinha visto perfeitamente que não tinha sido aquele homem o criminoso. Simplesmente fez o julgamento, todas as testemunhas vieram e disseram: foi ele, eu vi, porque as testemunhas em Portugal julgam que viram, mas não viram, e foi tudo, foi ele. O juiz sabia que não, e deu então aquela sentença: vi e não vi. Claro, viu, mas ele não podia ter visto, porque o juiz não pode ser testemunha. Eu sei, mas não sei, porque é claro, ele saber sabia. Agora, o juiz não sabe nada do processo, só sabe das provas. Portanto, é uma sentença inteligente. Isto deve ter um caráter lendário, mas corresponde a situações em que os magistrados várias vezes se encontram. Eles conhecem bem a verdade e perante a audiência veem-se colocados perante uma situação que não é aquela verdade que eles conhecem. Mas vamos dar aqui uma volta, porque isto era Barrelas, era a aldeia de Barrelas, e a Câmara não era aqui em Barrelas, a Câmara era em Fráguas, que era nessa altura muito mais importante que Barrelas. Vamos dar uma volta por Fráguas. Até 1885, Fráguas foi a capital aqui do concelho destas terras,
das terras todas do Paiva. Bom, ainda hoje, Fráguas hoje eles não sabem se é vila, se é aldeia, eu acho que é vila, porque teve a categoria de vila concedida pelo rei Dom Manuel I em 1514, tem ali o seu pelourinho, que é um lindo pelourinho, que marca bem a condição de vila. E eu acho que quem uma vez foi vila, nunca mais deixa de o ser. Claro, o que aconteceu é que isto era uma terra com muitos rebanhos. Antes dos rebanhos, uma grande atividade mineira, porque Fráguas significa forjas. Havia aqui filões de ferro a céu aberto. Esse ferro, nas forjas catalãs, era transformado em lingotes. E ainda hoje há em muitos sítios onde se encontra escória no chão. O início desta terra de Fráguas vem dessa riqueza mineira. Bom, mas depois foi realmente o gado. Ainda há aqui pessoas velhas que se lembram de haver rebanhos de milhares e milhares de ovelhas. Hoje já não há minérios, hoje já não há ovelhas e hoje já quase nem há habitantes. Bom, se passarem por essas ruas não se vê quase ninguém. Parece que esta vila, tão próspera há 200 de anos, tem agora 200 ou 250 habitantes. Se vierem aqui no verão, tem 2.000 pessoas, é uma cidade, de 200 para 2.000. Bom, a explicação é esta. Eu acho este documento, ao mesmo tempo eloquente e pungente. Isto é uma estátua ao imigrante, lá leva a tal mala de cartão. Podem-me dizer, mas que raio de estátua o senhor nos foi mostrar? Isto é uma coisa bizonha, primária, grotesca. Pois é. É que se não fosse assim não imigrava. É a falta do desenvolvimento, a falta de condições internas de cultura que provoca o imigrante. Portanto, acho esta estátua particularmente significativa. Saem daqui com uma mala de cartão e voltam para fazer casas, olhem, casas como vemos aqui um pouco por toda a parte. Durante séculos, um dos lugares mais famosos aqui desta região do Paiva era o Monte Calvário. Eu estou a falar-lhes no púlpito, um púlpito que tem pelo menos 500 anos, de onde os sacerdotes falavam à multidão que vinha de longe, vinha dessas freguesias em procissões de sofrimento, com os grandes bandeiras onde se pintavam os passos da paixão de Cristo. Vinham e depois joelhavam aqui à volta, eram milhares de pessoas. E aqui deste ponto em que eu estou, um sacerdote falava da paixão do Senhor, quanto Ele sofreu por nós. Bom, era um lugar realmente sagrado, mas quando veio o liberalismo, em 1834, isto é vendido em asta pública, entra na posse particular e nessa altura os proprietários aproveitam aqui este alto do Monte Calvário, que era um alto com sol, com vento, e fazem ali os seus espigueiros para secar o resto do milho. Os espigueiros ainda lá estão, mas como veem, estão a acabar de morrer. Hoje, o Monte Calvário não é nem para a procissão, nem para os espigueiros. Como veem, tudo isto agora é tristeza e abandono. Mas há um plano da Câmara de Vila Nova de Paiva para recuperar todo este espaço. Bom, e eu penso que é um plano inteligente. Porque, claro que não é isto
que vai salvar a região, mas se em todos os espaços pitorescos da região houver esse cuidado de recuperação e de restauro, e se em todas as regiões do país assim se fizer, pode haver motivos para as tais migrações turísticas com as quais continuamos a sonhar. Povoação também cheia de caráter é esta de Vila Cova à Coelheira. Atenção, porque há em Portugal duas vilas exatamente com o mesmo nome. Vila Cova à Coelheira. Uma é perto de Ceia, outra aqui junto de Vila Nova de Paiva. Esta tem uma característica curiosa. Houve aqui outrora uma grande comunidade judaica. Isso durou bastante tempo. E é curioso esse conservadorismo. Como sabem, o Marquês de Pombal, há 250 anos, acabou com a distinção entre cristãos velhos e cristãos novos. Portanto, o facto de ter sido judeu deixou de ser motivo de perseguições. Apesar disso, em muitos pontos do país, as pessoas continuaram a distinguir judeus e não judeus. E aqui, nesta terra, passou-se esta coisa curiosa. Isto foi há uns 40 anos. Havia uma série de famílias, enfim, de gente de bem, gente notável, que se entendia que não podiam pegar ao pálio nas procissões. Essas estavam proibidas de pegar nas varas do pálio. Bom, o sacerdote disse do púlpito para baixo: na igreja todos são iguais. Todos são filhos de Deus. Todos têm o direito de pegar nas varas do pálio. Bom, e realmente, na próxima procissão, lá se viram pessoas das tais famílias segurando as varas do pálio. Pois bem, no dia seguinte, entraram na igreja bandos de mulheres que, com vidros, foram raspar as varas onde tinham tocado as mãos dos cristãos novos. Isto aconteceu há 40 anos. É espantoso. Em todo caso, ficou aqui uma tradição forte. Esta casa que está atrás de mim, esta casa completamente em ruínas, diz o povo que era a antiga sinagoga. Não conheço nenhum documento, mas toda a gente diz que era a sinagoga, por isso está completamente abandonada. Aqui a população das terras do Paiva tem uma grande tendência religiosa. Há muitas capelas, muitas devoções, muitas romarias. Estou-lhes a mostrar uma capela que tem uma história muito especial e muito curiosa. Estou num sítio chamado a Louvagueira. E a história é a seguinte. Durante a última guerra, houve uns sujeitos, não sei se por graça, se por interesse, fosse porque fosse, vieram para aqui inventar milagres. E com uns produtos químicos que provocavam uns fumos brancos e com uns raios, enfim, umas pilhas elétricas e conseguiam que aqui nestas encostas a atmosfera se perturbava. Bom, e aqui neste sítio onde eu agora estou, havia um homem chamado o Pregoeiro. E o Pregoeiro dizia: agora vejam, olhem para além, reparem bem, vejam. Então, olhem aquele fumo branco, então não estão a ver a Nossa Senhora que nos fala, olhem. Bom, e toda a gente via o que o homem dizia que as pessoas queriam ver. Bom, também havia uma pomba branca. Depois disseram que a pomba era falsa, que era uma pomba artificial, não sei como diabo era isso. Agora,
As pessoas vinham aqui centenas de pessoas. E é claro, estava a criar-se o culto da Senhora da Louvagueira. As autoridades eclesiásticas, portanto, os párocos aqui das freguesias confinantes, quiseram ver como isso era, viram logo que ali havia embuste, havia um engano, estavam a enganar os fiéis, fizeram intervir as autoridades e foi proibido vir mais à Senhora da Louvagueira. Apesar disso, o povo arranjou dinheiro, esta capela foi construída, não tem nada a ver com a igreja, os sacerdotes não vêm cá, isto está fora da graça de Deus, mas continua a ser frequentado. Em muitas alturas há ali flores, há ali velas a arder. O que é que a gente vai concluir de tudo isto? É que as pessoas têm precisão de acreditar em qualquer coisa, mesmo que saibam que essa coisa não é coisa para se acreditar. Mas é claro que o mais notável monumento de arte religiosa aqui de Vila Nova de Paiva é a matriz da vila. Estamos diante do altar-mor, como veem é uma maravilha barroca. Isto acho que tem uma certa inspiração feminina. Isto são meninos, crianças que pulam às cascatas de todo o lado. Isto foi mandado fazer pelas freiras de Aroca. E é possível que a inspiração das freiras ande aqui neste altar. Também o teto é muito bonito, o teto é a genealogia de Cristo, é claro, a genealogia segundo São Mateus, enfim, queriam entroncá-lo no rei David. Agora, a peça mais notável da igreja é este crucifixo. Isto é de cobre. Também só por ser de cobre é que ainda existe, porque tudo quanto era ouro e prata foi roubado pelos franceses, quando aqui passaram nas invasões. Este, como era de cobre, ninguém o quis. É uma peça preciosíssima, porque é uma coisa do século XI, talvez, de inspiração bizantina. O Cristo está coroado, com a coroa imperial e não com a coroa de espinhos, e é trabalho de artesãos moçárabes. Aqui deste lado ainda tem o lavrado dos moçárabes. É uma peça magnífica. Tanto esta peça como todos os tesouros da igreja estão aqui contados e relatados neste livro, Igreja Museu. É um livro que muitos imigrantes daqui têm e que lhes recordam realmente este pequeno tesouro que é esta igreja. Aquilino dizia que era a sexta maravilha do mundo e até chamava esta cruz a cruz do rei Vamba. Como sabem, o rei Vamba é um rei visigótico do século VII, não tem nada a ver com a cruz. A cruz pode ser do século XI. Mas não é só isso que liga Aquilino aqui a Vila Nova de Paiva. Vamos encontrar outra ligação. Aquilino Ribeiro não nasceu aqui, também não nasceu muito longe, mas foram estas terras que ele elegeu como tema fundamental da sua obra. É esta terra escalvada e pobre, esta região onde o granito geme o centeio, é isso que ele chamou as terras do Demo. Bom, mas eu julgava que tudo isso eram fantasias de escritor. Devo dizer que dos livros que mais me impressionaram na minha juventude foi este, o Malhadinhas. O Malhadinhas é um almocreve que Aquilino descreve. Recordo-me, e vou reler, danado, aquele Malhadinhas de Barrelas,
homem sobre o mianho, reles de figura, vós tão untuosa e talar de sisudez, que nem o próprio Demo julgaria capaz de, por um ou nada, cravar uma naifa no abdômen de um cristão. Bom, todo o livro é assim, saboroso, é uma obra-prima de um estilo que hoje já não está na moda, pode não estar, mas ainda se lê com um verdadeiro deleite. Agora, o que eu julgava é que tudo isto, e o Malhadinhas, e a figura, e o Almocreve, tudo isto eram invenções do Aquilino. Não são. O Aquilino esteve aqui, encontrou o tal Malhadinhas, o tal Almocreve, Mião de Figura. Eu estou aqui ao pé de olho, o Malhadinhas é este. Mião de Figura, cá está ele, num grupo de caçadores do seu tempo, cá está o Malhadinhas. E aqui, deste meu lado, tenho um homem que é bisneto de Malhadinhas. A mãe deste senhor, que felizmente ainda é viva, era neta do Malhadinhas. É uma família respeitável, de gente trabalhadora, muito considerada aqui na terra. E aqui este meu amigo esteve em África. E eu, para o visitar, vim à sua oficina de ferreiro. Ele lá em África trabalhava nos caminhos de ferro. Quando teve que se vir embora, veio refazer a sua vida. Estou junto de uma coisa em que ele está a trabalhar, uma charrete. Imaginem, ainda há quem use charretes. Isto é inteiramente obra dele, mas não são charretes, são candeeiros. É toda esta arte do ferro que ainda hoje revive aqui nas mãos de um bisneto do Malhadinhas. Aquilino Ribeiro considerava que isto eram terras do Demo, mas houve tempo em que o não eram. Uma população muito densa, existia aqui há 5 ou 6 mil anos. Monumentos deste tipo, isto é uma orca, uma anta, deve ter essa idade, é do 5º milénio ou do 4º milénio antes de Cristo, e existem em grande número. Dizem-me que daqui até Moimenta, que é umas dezenas de quilómetros, há cerca de 200 monumentos arqueológicos. É claro que isto representa uma grande população, e uma população só vem para uma terra que não é do Demo, uma terra rica. Devia ser uma terra rica. A verdade é que depois empobreceu. Nestes milhares de anos, as queimadas da floresta, a força das torrentes, arrastaram a terra para os vales e isto ficou realmente uma terra pobre. Bom, mas é uma terra que está a mudar. Uma terra que está a preparar o seu futuro. Bom, e nesse sentido, uma pessoa aqui em Vila Nova de Paiva sente-se outra vez cheio de esperança. Eu vim fazer esta filmagem aqui diante das obras de uma via rápida que vai ligar rapidamente Vila Nova de Paiva a Sátão. Vai-se lá num quarto de hora. E de Sátão a Viseu a um pulo. Portanto, Vila Nova de Paiva vai passar a ser um arrabalde de Viseu. E para não ser um dormitório, estão a fazer um plano, eu acho que haverá outros no país, mas nunca ouvi falar em coisas dessas. Um plano global para todo um concelho, a que eles chamam um projeto integrado de reflorestação. Quer dizer, os 170 e tal quilómetros do concelho são todos planeados e nos milhares de hectares vai nascer a floresta. Nos outros vão ficar os pastos dos rebanhos, vão ficar as lavouras, vai-se fazer uma barragem, essa barragem vai custar cerca de 1 milhão de contos, mas vai haver outra vez terras de regadio, vai haver os espaços da caça, os espaços da pesca, as zonas de indústrias. Bom, penso que isto sim é preparar o futuro. Esta ponte, vêem-se agora aos pilares, dizem-me que daqui a 6 meses está concluída. Eu sou um pouco cético, não acredito em 6 meses, mas tanto faz, 6 meses, 1 ano não conta.
uma história que começou há 6.000 anos, bem pode esperar mais um ano ou dois. O que é importante é isto. Esta velha terra está a caminho do futuro.